Quarta experiência da evangelista Miriam Gimenez, do Ministério Pentecostal Revelação Profética. Deus te bendiga, meu irmão, nessa noite. Quero contar-te a quarta experiência do meu testemunho. Do céu e do inferno, uma experiência que durou 1h30. O Senhor me disse na terceira experiência que Ele ia seguir me revelando algo mais. E depois da terceira experiência, o Senhor me revelou. Em 24 de fevereiro, Ele me revelou um microchip que já está sendo colocado nos Estados Unidos, no qual não se pode nem comprar e nem vender sem ele. E eu quero te dizer que Cristo veio rápido e começou a me mostrar a Babilônia e a destruição da Igreja Católica Romana. Como diz em Apocalipse, eu vi em chamas essa igreja. E na quarta experiência, em 24 de março, 2 dias antes da comemoração do aniversário do ministério, o Senhor me pôs no coração de visitar uma irmã cristã. Ela serve ao Senhor e trabalha no Corpo de Bombeiros. E a verdade é que eu não sabia muito bem o trabalho dela. E nesse dia eu sentia muita dor. E eu perguntei para ela, por que você não ora por mim? Estou sentindo muita dor. E eu encostei na cama e eu não podia me levantar. E ela começou a orar por mim. E eu disse, isso é uma luta sobrenatural que vai ter. Porque quando nós servimos ao Senhor, sempre há lutas, sempre há provas. E ela começou a orar por mim. E quando ela começou a orar por mim, eu vi um anjo que se aproximava de mim. Ele vinha até mim. E eu disse, estou vendo um anjo que está vindo até mim. E o Senhor começou a me revelar coisas muito lindas. E Deus me dizia, peça que te tome o pulso, porque você vai ter mais uma experiência. E eu disse para a irmã, o Senhor me disse para você me ungir e tomar o meu pulso, porque vou ter uma experiência a mais. De repente eu senti que a minha respiração cessava e sentia que a irmã tomava minhas mãos. E o Senhor começou a revelar-me. Um anjo, como eu disse, ele estava sentado com uma trombeta de ouro. E esse anjo, ele limpava a trombeta como ele estivesse preparando-a. E eu vi os 24 anciãos. E eles estavam mexendo com umas bacias e começavam a separar e a entorná-las como se elas não servissem mais. E eles começavam a afastar aquelas bacias, aqueles copos. E vi o anjo que estava com a trombeta, como diz em 1 Coríntios 15, 52. Diz assim, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, e no final se tocará a trombeta, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós, outros, seremos transformados. E fiquei olhando esses 24 anciãos, como diz em Apocalipse, capítulo 5, versículos 7 e 8. Só para te mostrar que isso é verdade. Diz assim, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E os copos que eu vi, as salvas cheias de ouro e incenso, são as orações dos santos.
orar mais, dormir pouco. Em Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por ti e por mim. Ele intercedeu por mim, porque quando eu estava em minha terceira experiência, e eu vi o Espírito Santo parado, sim, do meu lado, e ele estava intercedendo por mim. Quando eu me encontrava nesse lugar que é o inferno, sabe, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Se você diz, Espírito Santo, interceda por mim, interceda através dos meus lábios, pois a pessoa do Espírito Santo, ele te ajuda. Ele te ajuda a orar mais, porque o tempo está terminando, o tempo está curto. Como eu digo, o nosso tempo é ouro. E eu comecei a ver um palácio, uma morada muito linda. Como diz em João capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E eu olhei esse palácio tão formoso, assim como se fosse de cristal. Era como um cristal muito formoso. E eu vi os anjos sentados. E eu vi esses anjos com as suas plumas. E eu não tinha visto antes anjos com plumas. Mas nessa oportunidade eu vi os anjos com essas plumas. E era tão formoso. E me disse o Senhor, já estás preparada? Porque eu vou te mostrar o inferno. E eu não sei se vocês já viram esses tobogãs que vocês descem nele e caem na água da piscina. E assim eu vi as almas, elas iam assim caindo no lago de fogo. E eles começavam a gritar. E eu ouvia os gritos das pessoas quando caíam. E eu vi um homem parado assim com a Bíblia negra entre as chamas. E eu vi uma mulher que começava a gritar, a gritar. E o Senhor me revelou que ela havia sido morta numa discoteca, havia sido assassinada. E eu fiquei tão assustada, porque antes, quando eu via filmes de terror, eu gritava. Mas é incomparável os gritos dos filmes de terror com os gritos que tem no inferno. Os nossos ouvidos ficam meio surdos com os gritos. E eu de repente despertei. E a irmã, que é bombeira, me disse, o seu pulso está muito fraco. E ela começou a orar. Começamos a orar porque eu não quero que ninguém se perca. Vocês que vivem na discoteca, abandonem, abandonem. Vocês que são pastores, preguem a verdade. Ore por suas ovelhas para que elas andem corretamente. Você que é pastor, evangelista, preguem a verdade. E o Senhor me disse que era necessário que eu fosse pregar a palavra, para que as almas não vão para aquele lugar de tormento. E no dia seguinte eu fui pregar, porque o Senhor disse que devemos pregar a palavra do Senhor, porque a palavra diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Meus irmãos, fiquemos mais em oração. Ore por esse ministério. Esperamos que vocês creiam, mas lamentavelmente
Na igreja cristã há muita incredulidade. E quando há incredulidade, não há salvação. Em Apocalipse 21:8 diz: os incrédulos, os covardes, os idólatras, os feiticeiros e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Irmãos, eu estou dizendo a verdade. Eu estou cumprindo o que o Senhor mandou fazer. Muitos vivem por aí sem esperança, mas você, já se for morrer, você já sabe que existe um inferno. Até quando você vai adiar sua decisão? Uma decisão que você pode tomar. Diga ao Senhor assim: Senhor, me arrependo dos meus pecados. Eu venho à tua presença para pedir perdão. O Senhor é meu Salvador. O Senhor morreu na cruz do Calvário. Se vocês querem aceitar Jesus como seu Salvador, nesta hora, aonde você está, o Senhor disse em sua palavra: venha, todo que vem a mim, eu não lançarei fora. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, pela fé em Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. E eu despertei e a minha irmã, que é bombeira, ela me disse: o seu pulso está muito fraco. E eu comecei a chorar e eu disse: eu não quero que ninguém se perca, Jesus, eu não quero que ninguém se perca. E eu te digo, amigo, abandonem as discotecas, pastores, preguem o correto. Ore por suas ovelhas para que façam o correto. Porque esse homem que eu vi com a Bíblia negra era um pastor. E o Senhor me disse: é necessário que você vá e pregue. Pregue a minha palavra, para que muitas almas não venham para esse lugar. Nos preparamos mais e mais em oração. Ores por esse ministério, esperando que você creia. Lamentavelmente, a igreja cristã há muita incredulidade.